Gostaria de cumprimentar imensamente, primeiramente, os participantes e, sobretudo, os organizadores desta 5ª Jornada Internacional em Pesquisa Científica em Porto, Portugal, e também o Conjugare, que é um centro português de apoio à pesquisa científica e à cultura, que está integrado a este evento. Eu sou uma pesquisadora brasileira, professora de Direito do Trabalho. Estou terminando meu doutoramento aqui no Brasil. É um doutorado em Direitos Humanos. E também preciso ressaltar que sou bolsista da CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior aqui do Brasil, que auxilia, então, a conclusão dos meus estudos em ensino pós-graduação. Me chamo Thaíse Perotto Fernandes, sou pesquisadora de longa data na seara do mundo do trabalho e, junto com o meu orientador, professor Ivo dos Santos Canabarro, produzimos um artigo de muita reflexão que, querendo ou não, se insere diretamente na temática deste evento. Que a temática desse evento esse ano é Sociedade, Mundos do Trabalho e Escravidão. E a temática da escravidão, especial a escravidão contemporânea, ou escravidão moderna, ou neo-escravidão, enfim, existem várias denominações possíveis para uma problemática muito similar, que é a exploração do trabalho humano ainda em pleno século XXI, persistente não obstante as abolições já ocorrendo além mar, ou seja, aí em âmbito europeu ou aqui no Brasil, onde eu pesquiso, onde eu resido, há mais de 100 e tantos anos. O Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão, então já é uma amálgama mais significativa aqui, mas ela ainda persiste sob diversas formas. O artigo, o trabalho investigativo, ele é fruto das pesquisas da minha tese, e a titulação que nós demos à pesquisa que aqui vai ser apresentada é O Percurso da Dignidade. Reflexões acerca do desafiador objetivo número 8, né, da Agenda 2030, e a consolidação do conceito de trabalho decente face às múltiplas formas de escravidão contemporânea. É como se nós quiséssemos apresentar a tese e a antítese. Como num mundo que propugna há mais de 20 anos, a OIT trabalha em cima desse conceito. O conceito de trabalho decente, ele é a convergência de 4 pilares muito importantes. A OIT propugna que o trabalho em nível aceitável, ele tem que ter participação social, ele tem que ter segurança na prestação dessas relações de trabalho, enfim, ele tem que ter diálogo social e ele tem que promover, na medida do possível, empregos de qualidade. Só que os pilares que conformam esse conceito muito lindo e tido por alguns de certa forma como utópico, ele tem um embate significativo à ocorrência cotidiana e em todos os continentes de múltiplas faces de escravidão. Aqui no Brasil nós temos várias modalidades. Nós temos a servidão por dívida, nós temos o que está ganhando grande visibilidade na mídia, porque estão ocorrendo denúncias, enfim, que é o trabalho escravo doméstico, né? Nós temos também o trabalho infantil, nós temos o trabalho forçado com fins de exploração sexual, nós temos o trabalho de migrantes e a exploração desse trabalho, dessas pessoas que de certa forma já estão vulnerabilizadas. Nós temos um caso recente aqui no Brasil, ocorrido nesse ano de 2022, que foi a morte a pauladas, a socos e pontapés, morto de uma forma de uma incivilidade muito gritante, que foi a morte do congolês
Moise Kabagambe, morto no Rio de Janeiro quando foi cobrar salário atrasado. Então, a vulnerabilidade de já ser migrante, de ser negro, de ser pobre. Não obstante, o trabalho também quer salientar que hoje não necessariamente estão em senzalas e acorrentados e também não necessariamente são negros, necessariamente. Mas são pessoas que, de certa forma, possuem uma gama de vulnerabilidade mais significativa, afinal de contas, são cooptados, às vezes por promessas vãs, por promessas enganosas, e acabam caindo em umas redes muito significativas de aprisionamento, perdendo, às vezes, a sua liberdade, a sua dignidade e não só os seus direitos trabalhistas. Isso até, de certa forma, se torna secundário nessas faces um tanto nebulosas que a escravidão contemporânea apresenta. Nós temos dados de que cerca de 25 milhões de crianças, homens e mulheres, hoje no mundo, como nunca antes visto na história da humanidade, do processo civilizatório, nunca antes na história, então, disso que nós chamamos humanidade, foi tão gigante o número de pessoas aprisionadas em uma dessas modalidades de neoescravidão. Só que o trabalho também tem o ensejo de demonstrar uma certa esperança, porque, afinal de contas, nós temos trabalhos paralelos, nós temos a OIT e nós temos mais recentemente, vindo desde os ecos de Estocolmo, depois da Rio 92, por conseguinte, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e mais recentemente a conformação de uma espécie de agenda para o mundo que significa a Agenda 2030, nós temos, especialmente no ODS número 8, o reconhecimento de 193 países de que nós precisamos ter crescimento econômico, mas nós só teremos crescimento econômico se ele for sustentado em bases mais sólidas, em caminhos mais moralmente aceitáveis, ou seja, nós temos que mirar também um crescimento econômico sustentado com base em trabalho decente. O trabalho, então, ele tem o escopo de discutir, de questionar e de, na medida do possível, tentar fazer um enlace entre essas antíteses, entre essa contradição, mas ao mesmo tempo tentando apresentar uma certa esperança, porque não obstante nós tenhamos absurdos acontecendo aos 4 continentes, em todos os cantos do planeta, nós também temos vozes, instituições e até mesmo em muitos países a sociedade civil engajada para diminuir essas problemáticas ou para pelo menos dar profusão e dar visibilidade para essas questões que precisam urgentemente serem debatidas. Então, agradecer imensamente essa possibilidade de diálogo frutífero além-mar, porque aqui no Brasil nós temos ainda um legado muito grande. Nós temos um racismo estrutural muito bem sedimentado. E nós temos muitas questões que têm que ser levadas em consideração. A exploração do trabalho se dá de variadas maneiras, de diversas formas, e com encadeamentos e com certas conivências que precisam ser quebradas e minimamente discutidas no nível da academia. Agradecer, então, mais uma vez a instituição e a oportunidade de dialogar sobre essa problemática. Muito obrigada em nome meu e de meu orientador, professor Ivo Canabarro. Gostaríamos muito de dialogar a respeito disso e ter essa oportunidade futura de trocar experiências, de trocar bibliografias e de discorrer mais a respeito das dissonâncias que existem entre a escravidão e o trabalho decente. Muito obrigada.